Concordância verbal. E aí, Sidoca, que horas são? São 2 horas. São 2 horas ou é 2 horas? São 2 horas. Na verdade, o que a gente tem aí? A gente tem um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito para a gramática tradicional. E apesar de ser um verbo impessoal que caracteriza uma oração sem sujeito, o verbo de ligação concorda com o predicativo do sujeito. Só que é o seguinte, tem uma visão que não cai em concurso, que é da gramática semântica, do gramático semântico Valmírio Macedo, o maior semanticista do Brasil. Só um pouquinho, pausa um pouquinho, que agora eu também quero pensar. Você já vai falar do Valmir. É o seguinte, peraí, vamos devagar, porque eu quero que meus alunos entendam o que está acontecendo. Então, quer dizer que na frase, são 2 horas. Se eu falar, eu sou feliz, né? Ou nós somos professores, tá? Então, o sujeito simples, nós somos, concordando com o sujeito, professores predicativos do sujeito. Tranquilo. Perfeito. Certo. Se eu falo são 2 horas, ou é 1 hora, né? Se for é 1 hora, plural, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Então o verbo ser, ele vai para o plural para concordar não com o sujeito, mas com o predicativo do sujeito. Uma concordância semântica, literalmente Exato. falando, porque é uma concordância que tem a ver com o sentido da ideia, né? Então são 2 horas, se houve essa concordância, eu estou concordando com o sentido da coisa. Mas a gramática semântica é algo, digamos, mais moderno, mais, né, contemporâneo do estudo da língua portuguesa e muito mais profundo, uma vez que semântica é o estudo do significado, do sentido, né, das palavras, dos termos, é você analisar as coisas de acordo com a aplicação delas, com o contexto no qual elas estão inseridas. Por isso é semântica e é algo muito mais moderno do que aquela coisa assim, digamos, cristalizada, aquela coisa congelada da gramática tradicional. No entanto, nós estamos falando de concurso público e no concurso público, né, você vai ter a seguinte interpretação. O verbo ser, indicando horas, né, ou tempo, ele é um verbo impessoal, certo? Ele forma uma oração sem sujeito. É meio bizarro, mas sempre foi assim que os gramáticos tradicionais interpretaram a coisa. E os concursos públicos tendem a ser conservadores e tradicionalistas na gramática. Tendem, certo? Então, quer dizer, eu tenho o verbo ser como verbo impessoal, o predicativo do sujeito é plural e o verbo bizarramente vai concordar, de acordo com essa tradicional, com o predicativo do sujeito, mesmo não havendo sujeito. Você entendeu? Tanto que alguns professores piram com isso. O Domingos Pascoal Segala, ele criou uma classificação de predicativo neutro, o que é bem interessante. Se fosse num ambiente acadêmico, beleza, nós iríamos abordar essa perspectiva. Tem professores... Grandes publicações a respeito do tema. Tem professores que até brincam. Eu tenho um amigo que diz que é predicativo sem sujeito. Só que no cenário do concurso público, se isso é cobrado pela perspectiva tradicional. E para gramáticos como Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, na frase são 2 horas, nós temos uma oração sem sujeito e a expressão 2 horas vai funcionar como predicativo do sujeito. Ele até gosta de colocar aquela frase, 2 horas o são, para poder justificar, vai morrer de pé junto jurando que isso daí é um predicativo do sujeito e acabou. E viva o conservadorismo. Mas me fale mais, como é que é isso? Você estava me falando antes? Não, olha só, o cara, ele citou o maior gramático semanticista do Brasil, ou seja, dessas novas tendências mais modernas, certo? Que levam em consideração o sentido, mas tem outra forma de você interpretar algo ou alguém que não seja pela sua essência, pelo seu sentido, certo? Mas como é que é o nome dele mesmo? Valmírio Macedo. O Valmir Macedo, claro. E agora tem um detalhezinho, esse camarada estudou no Rio de Janeiro, né? Conta pra nós. Eu estudei com Valmírio Macedo, com Bechara. Foi aluno dos caras. Com Horácio Rolim, todos eles no Liceu Literário Português, que é uma pós-graduação de língua portuguesa, dita como a melhor de língua portuguesa, e pouco essa galera toda, né? Fato. E que tem um vínculo com a UERJ, que é a Universidade Estadual lá do Rio de Janeiro. Pô, muito bom. Então, ó, se você é da área de língua portuguesa, eu recomendo, sempre tem concurso para pós-graduação no Liceu Literário Português, que fica em Laranjeiras, um local lindo. Então, se você é da área de língua portuguesa, tenta lá. Ok, e para concluir então nossa publicação aqui, nosso post, claro, agradecendo o professor, né, colaboração, né, sempre compartilhando ideias, a gente fica aqui, os cérebros, conexões, né, e explodindo em sinapses aqui. É o seguinte,
Lembrando, e sempre nossos alunos que são do concurso público, você então não se preocupe muito com essas teorias semânticas modernas, etc., porque o concurso público ele sempre seguirá algo mais tradicional, até porque é mais fácil de justificar, de corrigir a prova, montar um gabarito e evitar tantos recursos, né? Porque você vai pegar teorias muito ainda modernas. Exatamente, porque senão vai virar uma loucura, né? Imagina, um estudioso fala isso, outro estudioso fala aquilo lá, e como é que a gente ia ter uma padronização? Já é difícil com a própria gramática tradicional, porque os gramáticos tradicionais também divergem. Sempre há discrepâncias. Imagina se a gente trouxesse as visões da gramática semântica, da gramática gerativa, da gramática sociolinguística, é um oceano sem fim. E por isso que é divertido estudar a língua portuguesa a fundo. Valeu, meu mestre. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto e até a próxima. Fica com Deus aí, gente. Valeu.